Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal do Estratégia Concursos, mais uma entrevista com um profissional aqui no canal da Coruja. Hoje a gente vai conhecer a história do Saulos Oliveira de Araújo. Ele é analista judiciário do TRF1, que, como você sabe, é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que engloba aí vários locais, né? Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Roraima e Tocantins. Isso os que tem vagas, né? Ou seja, é um TRF gigantesco. O mês de setembro, você sabe, está lotado de provas de tribunais e o TRF1 é um deles. As inscrições, inclusive, estão encerradas. As provas estão marcadas para o dia 29 de setembro e os salários iniciais de até R$ 16.000, dependendo do cargo. Então, para conhecer o cargo de analista judiciário, a gente vai conversar com o Saulos. Tudo bem, Saulos? Muito prazer. Tudo bem, Stelle? É uma satisfação falar com vocês, falar com o Estratégia e falar com os futuros colegas. É isso, Saulos, o prazer é todo nosso. Muito obrigada pela disponibilidade em contar aqui um pouquinho para a gente sobre a sua carreira aí de mais de 20 anos de servidor público. Então, eu quero saber tudo sobre você, eu e os nossos queridos concurseiros. Então, já se apresente para a gente, Saulos, diga a sua idade, se você não se importar, sua cidade natal e a sua formação. Meu nome é Saulo, como você antecipou, tenho 48 anos, nasci em Vitória do Espírito Santo, mas resido na região Nordeste desde os 5 anos de idade, porque a família é toda daqui, né? Meu pai nos teve lá enquanto eu trabalhava como advogado público da Caixa Econômica. Nesse meio tempo, a gente fez a formação em Direito, nível superior, na Universidade Federal do Ceará, que aí concluí em 99. Boa, Saulos, é o seguinte. Você trabalha há quanto tempo no setor público? Como que tudo começou? Conta um pouquinho lá atrás do start, qual que foi o início de tudo? Vamos lá, é uma satisfação sempre tocar nesse assunto. É uma casa que muito me já antecipo ao teu público, que é uma casa que nos dá muito orgulho, né? É um tribunal que se pauta realmente pela ética, pela organização. Isso faz com que a gente trabalhe com muito conforto institucional. Como eu mencionei agora há pouco, meu pai era advogado público, né? Então, como e uma mãe dona de casa. Então, no meu horizonte, que eu via de acesso mais possível dentro do direito, era a área de concurso, que até então a advocacia não despertava em mim, apesar de ele ser advogado, não despertava em mim essa curiosidade, né? Eu me via mais talhado realmente para os desafios do setor público em relação ao fome e aquela coisa que acredito que a maioria procure, que seja uma certa estabilidade. E menciono certa porque é um critério que entra gestão, sai gestão, independentemente da matriz política, volta à tona, se será estável ou não. Então, até colocaria que não se preocupem com isso, porque para quem trabalha bem, correto, se dedica, a estabilidade ela existe no setor público, no setor privado, em qualquer campo, porque as pessoas precisam de problemas resolvidos. Aqui na justiça não é diferente. Então, se você se capacita para isso, é uma coisa bem tranquila. Nessa circunstância, prestei concurso em 96 do cargo, à época, de técnico judiciário, né, de nível médio. E quando houve uma ampliação da justiça ali pelos anos de 98, 99, a vaga surgiu com a criação aqui, na época, da Quinta Vara Federal na seção judiciária do Piauí, e fiz aqui na seção do Piauí, porque é o estado mais próximo da minha cidade natal, dos meus pais, né? Não nasci lá, mas que era Fortaleza. Então a gente prestou o concurso aqui em 96, 97, foi em 2 etapas, e em fevereiro de 2000 a gente foi nomeado e tomamos posse. Para ser exato, dia 16 de fevereiro. E de lá para cá a gente vem somando esforços e tendo realmente muitas alegrias dentro do tribunal, dentro do trabalho, em função daquilo que te coloquei, da seriedade do órgão e de uma atividade que realmente me dá muita satisfação. Eu, nesse período, comecei em atividades ali, técnicas, em nível médio e tal, mas como eu já tomei posse formado, eu ainda advoguei por um ano, então rapidamente a gente foi galgando alguns outros espaços, em cerca de um ano, mais ou menos, a gente foi para gabinete para participar das minutas dos juízes, né? E com mais 2 anos e alguma coisa, 3 anos, a gente assumiu a direção de secretaria, que realmente é o que me dá mais satisfação, porque lida com direito e lida com gestão, algo que eu realmente sempre gostei, inclusive na época
dos concursos vocacionais, das consultas vocacionais, né, que eu não sei se todos já fizeram, enfim, que deu meio que empate entre o direito e a administração. Tanto que prestei vestibular para as duas, uma na estadual e outra na federal, mas o direito me encantou mais um pouco. Então, com direção, nós já vamos aí com 19 anos, batendo aí os de direção de secretaria, gestão de pessoas, e nesse meio tempo, realmente tive a satisfação de atuar em muitas frentes. Frente administrativa, fui diretor de secretaria administrativa com orçamento, por exemplo, que só perdia na época, em 2009, para o da Universidade Federal, que, enfim, imenso. Mas o segundo maior orçamento federal do Estado esteve sob nossas mãos. Uma responsabilidade muito grande, mas também uma satisfação muito grande de contribuir com o nosso trabalho para, na época, para essas atividades administrativas, para o funcionamento da máquina judiciária. Então, eu tive a grata satisfação de participar, como ainda venho participando, de vários setores dentro da Justiça Federal. Então, se alguém está com receio de entrar, achando que vai ficar na mesmice, depende muito do candidato, né? Se ele realmente se conformar com fazer aquele trabalho mais simples, porque já quer galgar para um outro lado, está tudo certo. Se quem quer fazer carreira como eu quis fazer aqui no tribunal, não faltará oportunidade para quem se dedica, e não digo mais, elas vêm naturalmente, nenhuma delas a gente precisou buscar, simplesmente o trabalho sobressai. É só uma questão de dedicação mesmo, gostar do que faz, claro. Muito bom, nossa, então tem uma bagagem muito grande, né? Passou por várias situações, várias áreas aí ao longo desses 19 anos, né, ô Saulos? Eu queria saber o seguinte: Vitória, Piauí, Fortaleza. Eu queria saber lá no início, quando você teve que fazer esse movimento, né, dentro da sua família, dentro da sua rotina e tudo mais, as pessoas te apoiaram? Como que foi isso? Eu tive apoio, sim. Na época do concurso, da primeira fase do concurso, a gente montou um esquema de estudo perfeitamente factível. É bem verdade que em 96 era um cenário, hoje é diferente. A gente tem conhecimento disso, né? A gente também acompanha o concurso aqui. É claro que aumentou a concorrência, aumentaram as dificuldades, aumentou o conteúdo programático, isso a gente tem conhecimento. Mas na época foi bastante suficiente uma coisa que muito se fala hoje nas redes, que é da constância. O que fez realmente diferença para mim foi a constância. Estudei durante cerca de um ano com o meu próprio pai, que também na época estava prestando concurso para magistratura, era advogado, mas estava prestando concurso para magistratura, e a gente tinha uma rotina de 4 horas diariamente mesmo, né? Na parte da manhã, com um intervalozinho ali a cada hora parava 10 minutos, a coisa bem contabilizada, e isso era aproveitado sem nenhum tipo de interrupção, e por cerca de 8 a 9 meses. O que me trouxe a aprovação, sem dúvida nenhuma, porque foi mantida a constância e acumulando os conteúdos. Não há segredo, é a mesma fórmula desde sempre. Constância, dedicação e, claro, levar a sério, né? Agora, que o apoio familiar conta muito, muito embora a maior parte da família não estava ciente por questões mais de discrição minha mesmo. Mas no meu núcleo familiar interno, todos sabiam. E na parte da tarde eu trabalhava, eu estava ainda estagiando, né? Então eu conseguia reservar uma parte do dia para isso e à tarde trabalhava. Aqueles que não têm, que já uma fase que eu peguei para o concurso de analista ainda dentro do tribunal, não existe concurso interno, então eu tive que refazer o concurso. Aí já me exigiu trabalhar o estudo num horário fora da justiça. Aí pesa um pouquinho? Pesa, mas não é nada não é para o resto da vida, é para um determinado propósito. E, de novo, com organização e constância, o resultado ele chega, é só uma questão de tempo, não baixar a cabeça, realmente. Mas funcionou dessa forma, foi bem importante. Materiais de estudo direcionados, eles fazem diferença, sim, aí cabe ao futuro colega, ou à futura colega, escolher aquilo que mais se adapta. Eu, por exemplo, não gostava de estudar num determinado horário do dia, preferia um outro. Ou seja, cada um vai adaptando ali dentro do que pode e dentro também daquilo que faz, né? Porque nem todos têm a condição de ficar o dia todo realmente envolvido com o concurso. Para quem pode, excelente. Não é adaptação. Vai chegar o resultado do mesmo jeito. Boa, Saulos, é o seguinte que eu queria saber de você. Falando especificamente das atividades que você exerce como analista judiciário no TRF1 atualmente, né? Em qual área, eu queria que você falasse especificamente assim, em qual área que você atua, quais atividades que você faz no dia a dia, falasse um pouquinho assim da rotina mesmo. Hoje a gente está aqui na verdade nesse posto já vai fazer, estou tentando fazer
fazer conta aqui para não ser muito, não me alongar, mas desde 2008, novembro de 2008, são quase 16 anos, né? É isso mesmo. Então, 15 anos e alguma coisa. A gente dirige a sexta vara federal aqui do Piauí, que é uma vara de juizado, né? É uma vara com 32 mil processos em tramitação, vara enorme, assim, são muitas ações, não é pouca coisa. Então, hoje, eu dirijo essa equipe de servidores, né? Me reporto diretamente aos dois juízes, aqueles que já tiveram curiosidade de dar uma pesquisada. Cada vara federal no Brasil, ela tem como padrão ter dois juízes, que é o juiz federal, também chamado de titular, e juiz federal substituto, que é até uma nomenclatura que não faz muito sentido, porque não é que haja substituição entre os dois, não é isso. Difere meramente aquele juiz que vai nomear o titular, ele nomeia as atribuições do servidor de secretaria e está na carreira há mais tempo. É meramente isso a diferença. Mas, juridicamente, um não é subordinado ao outro. Não existe essa substituição. Somos uma equipe de 15 pessoas, de servidores, e mais 6 estagiários, totalizando 21 pessoas, então eu coordeno essa equipe, essa estrutura. A Secretaria de Vara, para aqueles que não conhecem, é o organismo, o setor de trabalho responsável por levar decisões dos juízes ao público destinatário. Por exemplo, a tutela que é determinada, que o INSS reimplante um benefício, é essa estrutura que eu comando que faz com que a decisão judicial chegue até o INSS para cumprimento, né? Dentre também atendimento e tudo mais. Paralelo a isso, é comum, cada sessão judiciária organiza da forma que melhor lhe aprover, né? Mas na primeira região costuma haver rodízio dos diretores e de juízes para o cumprimento das medidas de plantão, que são aquelas que são ajuizadas após as 18 horas, com cumprimento até as 7 horas da manhã do dia seguinte, né? Existe uma razão do CNJ disciplinando isso. Então, tudo aquilo que possa ser feito para evitar o perecimento do direito, para garantir a liberdade de locomoção, ela é entrada nesse período, e a gente também presta isso 2 vezes ao ano, por um período de 15 dias cada. Isso muda, tá? Não é uma regra para cada sessão, mas eu quero só colocar aqui, a gente está tratando, então, de gestão de pessoas e processos, plantão judicial, que pega absolutamente todas as matérias, e não apenas a que eu lido, que é de juizado, né? Então, pega criminal, improbidade administrativa, eventualmente execução fiscal, pega todo o artigo 109, inciso 1 da Constituição, toda a competência federal. Tudo, então, deve ser analisado por nós. E, além disso, participo também de comissões internas para melhorias do serviço da justiça. Cito como exemplo o Laboratório de Inovação aqui do Piauí, que eu estou lá como assistente da coordenadora, que a gente procura soluções na iniciativa privada e também no setor público que possam melhorar a tramitação dos processos. Então, já vai para uma terceira atribuição. E a quarta, sou presidente também de comissão de sindicância e de processo administrativo. Então, já vamos entrar na seara administrativa. Nada disso é imposto, tá? Como eu te falei, porque realmente a instituição ela está dentro do meu dia a dia, e no que a gente puder contribuir, já que o quadro não é tão grande assim, tudo aquilo que possa somar com as competências que a gente tem. Então, ao longo do tempo, a gente foi agregando isso. Como te falei, passei na época por direção administrativa, então tem 2 comissões de licitação que eu estou envolvido agora para a gente preparar, por exemplo, o termo de referência para saber exatamente o que a Justiça quer comprar, e aí o setor administrativo toca o restante. Então, acho que, globalmente, eu citaria essas 4 vertentes, né? O judicial, sim, gestão de pessoas, o administrativo, que a gente chama de seção meio, e também essa função jurisdicional ampla, vamos assim nominar de uma forma bem empírica com relação aos plantões, né? De assessoramento direto aos juízes. Boa. Saulos, dentre todas essas atividades que você elencou aí para gente, né, de um analista, o que você poderia dizer de qual é a importância de um analista no TRF1? Olha, é bem interessante a tua pergunta. No passado, havia uma certa segregação entre técnicos e analistas, o que um poderia fazer, o que não, o que outro não poderia fazer. Isso, inclusive, ainda hoje gera um certo tipo de discussão. Mas, na prática, o que os colegas vão encontrar aqui é que o cargo de analista ele vai te preparar um pouquinho mais no concurso para algumas competências que são exigidas. Não quer dizer necessariamente que você não vai obtê-las fora, pode obter, mas a preparação para o concurso e o conteúdo um pouco maior faz com que você já tenha essa leitura prévia, né? E por se tratar da carreira de topo do serviço administrativo, né? Carreira administrativa, não está falando aqui de pessoas, está falando de cargo e salário, quadro de carreira.
o cargo de analista ele é o cargo de carreira mais alto, então faz com que você entre também numa seção remuneratória melhor, e isso, é claro, em função dessa potencial quantidade de conhecimento, isso vai trazer o atual candidato e futuro colega para posições melhores, vamos assim dizer, porque se pressupõe um conteúdo um pouco maior, sem, por favor, qualquer tipo de restrição quanto ao técnico, até porque eu falo como ex-técnico, então não há divisão. O de analista ele só vai chegar, entre aspas, mais cedo ao conhecimento de quem está precisando daquela posição, em função dessa cobrança. Ô, Saulos, você lembra como que você conheceu a carreira? Você já tinha tido contato com algum analista antes? Ou você só pesquisou? E aí, como que foi esse início, assim? Também muito interessante a tua pergunta. Isso começou lá na Universidade Federal do Ceará, que logo no primeiro semestre a gente teve cadeira com o hoje ministro aposentado Napoleão Nunes Maia Filho. Meu pai, por ser advogado da Caixa Econômica, a Caixa ela tem jurisdição quase que totalmente ligada aqui à Justiça Federal. São poucas causas que ela é demandada na Justiça Estadual, coisas muito pontuais. No resto, é jurisdição federal. Então, começou, eu diria, de duas vertentes. A primeira, acompanhando meu pai ainda como estudante de ensino médio. Quando eu ia no trabalho dele, via discutir algumas coisas relacionadas aos interesses federais, acompanhava essas idas dele ao fórum, como um garoto ali, de 8, 10 anos, que ia ver o seu pai trabalhar. Né? Aquilo já me gerou uma certa curiosidade. Dois, o que chamava muita atenção era a organização administrativa, né? Digo isso como te falei, ainda como criança e adolescente. Eu via tudo muito organizado, os prédios ali bem estruturados e toda uma sequência de atendimento que a gente nem sempre via nos outros órgãos, seja da Justiça Estadual, seja serviços administrativos da época, lá na minha cidade, né, em Fortaleza, onde a gente morava. Então, assim, aquilo chamava a atenção, mas ainda de uma forma muito muito imberbe, né? Afinal, era um adolescente apenas vendo. E na faculdade, essa impressão ela se sedimentou, né? Pelo nível de conhecimento desse hoje ministro aposentado Napoleão Nunes, aquilo chamou muita atenção. Havia uma outra professora, professora doutora Denise, de direito tributário, já mais para o quarto ou quinto semestre. Então, assim, era visível que eu tinha uma ligação muito grande com as matérias ligadas à Justiça Federal. E aí chegaram esses agentes que ratificaram isso, mostraram o conhecimento, e aí foi me causando realmente esse interesse de servir à Justiça. E aí uma questão também prática. A Justiça Federal ela é remunerada pelo erário. E numa concepção assim bem pessoal, vou assim dizer, o que a gente imagina? Pode haver muita coisa com relação a situações de orçamento dos entes públicos, né? Dos estaduais, dos municípios. Mas ninguém consegue conceber, por exemplo, que a união, o erário, quebre. É uma situação, assim, eu imagino que seja em caso de guerra, catástrofe. E eu queria um pouquinho dessa segurança, dessa estrutura do erário, dessa estrutura federal por trás da justiça. Embora seja um ramo autônomo, mas ele recebe recursos do erário, do governo central. E isso também foi decisivo para essa minha decisão, porque eu queria realmente alguma coisa que eu pudesse estabelecer meus compromissos e tivesse a certeza de receber. Isso hoje é bem melhor. No passado é que era um pouco mais difícil. Hoje os entes estão organizados e eu também não, no lugar dos candidatos, eu não tomaria somente esse critério como decisão. Não seria nem, acho que seria muito limitante fazer isso, né? Mas na época foi bem importante. E aí surgiu essa oportunidade, né? Uma dessas comprei aqueles jornais específicos. Na época não tinha esse acesso à internet, a gente via nas bancas de jornais e informativos para concurso. E quando vi a notícia, realmente não pensei duas vezes em pegar um ônibus à noite e prestar o concurso aqui em Teresina, que é o que hoje, né? Lá dos idos de outubro de 96, salvo engano. Alguns carnavais atrás. Que bacana. Saulos, agora, desde a sua chegada à função que você ocupa hoje, né? Quanto tempo que levou para a progressão? Como que é feita a transferência de setor? Fala um pouquinho sobre isso, assim, demora muito? É muito burocrático? Como que funciona? Muito boa da tua colocação, Estelle. Não há, eu diria assim, é bom e ruim, mas não há uma regra, né? Eu fiz uma transição até rápida de carreira, considero rápida, e tributo isso ao meu interesse somado à experiência, né? Nesse um ano apenas de advocacia, eu advoguei ainda, não mencionei no início da entrevista, mas advoguei em Brasília durante um ano. E o mercado lá é bem exigente. Eu costumo dizer que a iniciativa privada
e a cidade de Brasília, eles moldaram o meu caráter profissional. Isso não tem a menor dúvida, né? Porque o nível de exigência é muito alto. Isso fez com que eu chegasse no órgão com um ritmo além do que os colegas estavam apresentando até aquele momento. Então, veja só, em menos de um ano e meio, eu saí da secretaria e já fui para gabinete. Quer dizer que seja melhor ou pior, mas no gabinete havia uma função comissionada. Então, o salário já de cara dobrou, porque o técnico na época ganhava muito pouquinho. Então, qualquer função já dava. Então, eu em um ano e meio dobrei de salário, né? Para quem vinha de uma família pobre e veio perdendo dinheiro, porque eu ganhava mais lá, mesmo que como advogado empregado, eu vim perdendo cerca de 40%, né? Mas eu sabia que, além de estar mais próximo de casa, era aquilo que eu queria. Eu queria o concurso, né? Eu me identificava mais com o concurso. Depois dessa experiência, foram mais 3 anos apenas até a direção de secretaria. Então, assim, algumas circunstâncias contribuíram para isso. Houve mudança de juiz. O juiz com quem eu trabalhava, por exemplo, ele assumiu, ainda é substituto, ele assumiu a direção da vara, a titularidade da vara, e nos convidou para fazer essa gestão de pessoas, né? Então, eu me reporto da minha primeira fala, uma das primeiras falas nessa nossa conversa, de que o que vai ser mais decisivo para galgar isso vai ser o interesse e o preparo. Porque, por exemplo, há colegas meus contemporâneos que preferiram não assumir funções de comando, foram chamados, mas porque tinham interesse em outra carreira e foram desbravar aí nos rincões do país, ali, região norte e tal, e eu não me via fazendo esse movimento. Não acho ruim nem bom, mas não me via fazendo isso novamente, queria ficar mais próximo da família. Então, há essas duas circunstâncias. Depende realmente da necessidade, mas, reitero, quanto mais preparado e interessado for o candidato e futuro colega, as posições vão chegar até ele de uma forma natural, isso é fato. Chegaram até mim, eu nunca precisei pedir função, pelo contrário. Eu tive até que recusar alguns retornos, porque a retribuição era a mesma e eu ia quintuplicar a quantidade de problemas. E nesse caso, eu preferi ficar quieto. Mas é aguardar mesmo, né? Se dedicar ao trabalho, mostrar interesse e, antes que alguém fique na dúvida se vale a pena, que quem trabalha demais acaba pegando mais trabalho, isso depende muito de um posicionamento pessoal com relação àquilo que você pode ou não dever fazer, né? Nunca passei por nenhum tipo de excesso, nem de assédio. Há uma preocupação muito grande na justiça com relação a isso. É óbvio que a gente escuta falar, mas são casos isolados. O ambiente de trabalho é o melhor que você possa imaginar com relação a respeito, a previsibilidade das coisas, né? Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de contratempo na minha atividade atual, inclusive como gestor, a coisa que mais me preocupa, além do desempenho em si, de prestar aquilo que a sociedade espera, né? Cada funcionário do balcão espera, é fazer daqui um ambiente de trabalho saudável, tranquilo, porque isso reflete muito melhor no trabalho, inclusive. Mas, além disso, eu quero pessoas felizes trabalhando comigo. E é isso que a gente tem se dedicado. Muito bom. Saulos, agora você citou uma coisa aí que é muito importante para quem normalmente também está buscando aí o concurso para prestar e tudo mais, que é o salário, né? Você citou aí o salário e o salário base de um analista é muito bom, inclusive para esse próximo concurso aí com provas em setembro, salários de até R$ 16.000, né? Inclusive deve sofrer alteração a partir do ano que vem, então quem tomar posse nesse próximo concurso já deve receber aí um pouquinho diferente o salário. Agora, além do salário inicial, que já é muito bom, tem outros benefícios para quem é concursado do TRF1? Quais são esses benefícios? Na verdade, a tabela já começa com as funções comissionadas, que são previstas pelo Conselho da Justiça Federal, que nós vamos da FC1 até a CJ4. CJ4, no caso, no tribunal todo só tem um, que é o do diretor-geral em Brasília. Então, essa, realmente, eu acho que não dá para prever assumi-la, não de imediato, né? A gente pode falar aí, Esteli, de remunerações entre, além do vencimento base, aquele padrão, né, pós-concurso, de funções girando aí a partir de R$ 1.000 até os R$ 13.000, né? Perdão, 13 seria se fosse só de fora, mas funções de 9.000, de R$ 1.000 a R$ 9.000 a mais, né? Isso depende da atividade do colega. E, fora isso, a gente tem também, por exemplo, auxílio alimentação, que é fora e todo mundo recebe, que é de R$ 1.393, em média. Tem ainda o auxílio pré-escolar, devido aos filhos de dependentes, de 1 até 6 anos, de R$ 1.080 aproximadamente hoje, né, valores de hoje. Há ainda o auxílio saúde para aqueles que não querem optar pelo programa de saúde do tribunal, que é muito bom, inclusive. Ele tem um ressarcimento mínimo
de R$ 580 por pessoa, né? Se você pagar um plano fora, então a União te ressarce em até 574 reais aproximadamente. E sem contar ainda o auxílio natalidade para o servidor ou servidora, que seja pai ou mãe, no valor aí de R$ 718 reais hoje, né? Então não é uma remuneração ruim, né? É verdade que nos últimos anos a gente sofreu aí uma corrosão do poder de compra, mas ainda assim está acima da maior média do serviço público federal, né? Assim, realmente a gente só perde para o legislativo porque, enfim, tem uma circunstância diferente de tamanho, de número de pessoas, né? Mas são esses, eu diria que são esses os principais incidentes. Fora que, por exemplo, viagem a serviço. Eu não sei quem está nos assistindo se já passou por algum tipo de concurso. Aqueles que não passaram, no serviço público é diferente da iniciativa privada. Não é você pagar, pegar recibo de cada coisa e devolver. Não é isso. É pago uma diária, você escolhe onde vai ficar, escolhe o dia que vai se locomover. E também é um valor bem razoável de diária. Dá para cobrir com folga as despesas de viagem a serviço. Você não precisa tirar do seu bolso para trabalhar. Pelo contrário, dependendo do estilo da pessoa, dá até para ficar alguma coisinha, né? Até para compensar essa ida para fora do domicílio para qualquer tipo de trabalho. Então, não há dificuldade remuneratória de nenhuma forma. A Justiça ela tem um plano bem interessante de remuneração. Ótimo, muito bom. Saulos, agora falando sobre a jornada de trabalho, né? Vocês têm escala, plantão, final de ano, como que funciona essa parte? Na judicial, o que acontece? O concurso a gente faz para 40 horas, né? Na média, na primeira região, a maioria presta as 35 horas semanais corridas, né? São 7 horas. Quando é necessário fazer às 8 horas, aí tem que ter um intervalo entre a jornada de pelo menos ali 1 hora, salvo aquilo. Mas são muito raras as circunstâncias que isso acontece. Na verdade, funciona em regime dessas 7 horas, por exemplo, o horário que o CNJ determina que a justiça esteja aberta das 9 às 18. Então isso faz com que tenhamos duas turmas, uma turma na parte da manhã e outra turma na parte da tarde, de modo a cobrir todo esse período e o expediente prestado entre 7 e 18 horas, por 7 horas diárias. Esse é o padrão. Fim de ano, há uma diferenciação com relação à área administrativa e judiciária. Ali no dia 19 de dezembro, o colega da área judiciária, ele baixa a portinha dele. Se ele não tiver na escala de plantão do recesso, que é considerado um feriado forense, que vai de 20 de dezembro até 6 de janeiro, que a Justiça atua em regime de plantão judicial permanente, aí não é só aquele horário que eu te falei, de 7 às 18. Aí é direto, do dia das 6 horas da manhã, do dia 20 até às 6 horas da manhã, 20 de dezembro, até às 6 horas da manhã do dia 7 de janeiro, compreendendo dias úteis, né, se isso acontecer. Quem não tiver nessa escala vai ficar esse período afetado, né? É considerado um feriado, não há trabalho. Já na área administrativa é o contrário. Acabam trabalhando, mas tem um pagamento de horas extras, porque é feriado para todo e qualquer servidor. Se você estiver lá na área das licitações, área toda administrativa, licitação, contratos, expedição de mandados, então é feita uma escala, também não é imposta, né? Porque a maioria das pessoas acaba tendo realmente que ficar em função dos seus trabalhos, das licitações, da finalização dos procedimentos administrativos do ano. Aí, especificamente, a área administrativa, nessa época, enquanto a judicial está freando, é a época de mais trabalho na administrativa em função do fechamento das licitações de tudo aquilo que foi preparado durante o ano. Então, um pouquinho mais volume, mas só muda com relação a esses dois duas lotações, né? O administrativo e o judicial. Muito bom. Saulos, agora para a gente saber, existe incentivo à qualificação dentro da carreira? Os analistas podem se licenciar, fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, ou você teve curso de formação? Conta um pouquinho sobre essa parte para a gente. Vamos lá. Estéreo, na época do meu ingresso para esse último cargo, né, que é o atual, que é o de analista, não houve ainda não havia essa previsão, curso de ingresso, tá? A coisa é realmente aprendida aqui, né, com os manuais disponíveis e tal, há um extenso regulamento de serviço, e fora a experiência dos colegas que passam o serviço. Não será um problema. O TRF1 avançou muito na questão da instrução. Hoje, a facilidade da internet faz com que a gente tenha muito conteúdo, né? E sim, a Justiça Federal ela tem maior interesse, sempre que há disponibilidade, na capacitação do seu servidor. Isso aí é um retorno muito bom que a instituição dá.
Eu falo observando a média dos tribunais e a média do que eu ouço falar de amigos, parentes, com relação a outras esferas de governo, né? O tribunal só não faz mais porque ele é imenso e realmente a demanda é muito alta de juízes, servidores, né? Mas existem sim capacitações. Hoje mesmo pela manhã estava tratando de como membro do Laboratório de Inovação. Vai ter uma discussão importante no Rio de Janeiro em setembro. Então, o tribunal vai lá com a participação nisso para que a gente traga e replique nas nossas unidades, né? Há uma preocupação constante do órgão com relação a isso. Para os afastamentos, né, de mestrado, doutorado, etc. No passado, havia uma instituição chamada licença-prêmio, né? Ela foi, em um desses planos de carreira, ela foi suprimida para uma licença capacitação de até 90 dias, que o servidor matriculado naquele curso, ele escolhe mais ou menos ali a data com a chefia que dê certo o curso para ele e consegue tirar até 90 dias de licença remunerada para que ele participe de alguma dessas etapas dessa dessa qualificação, né? E aí a cada período de 5 anos esses 90 dias são renovados. Então você pode tirar parcial ou totalmente, coincidindo, claro, com o calendário. Isso é tudo demonstrado no processo administrativo de forma apenas para embasar o pedido. Mas é um outro suporte que o Conselho da Justiça Federal, portanto, seus tribunais, dão para os servidores que querem se qualificar. Boa. Existe a possibilidade, ô Saulos, de um analista do TRF realizar home office ou aquele modelo híbrido ou não? Sim, existe. Eu, inclusive, estou inserido nesse contexto. Pessoalmente, eu acabo preferindo o presencial, mas sempre que há necessidade, a gente realiza o híbrido com aquelas salvaguardas legais, ou seja, você ter um desempenho um pouquinho maior e tal, mas tudo isso deliberado com a chefia e com os superiores não é um problema. Agora, é necessário pontuar que nesse momento específico está havendo um clamor maior, né, da classe dos advogados, de alguns usuários, querendo colocar mais foco no trabalho presencial, mas tem sido possível atender às reivindicações sem evitar totalmente o trabalho híbrido ou remoto. O 100% remoto eu não vejo como uma realidade padrão. Ela é possível, sim, temos vários servidores que, aqui na minha unidade não, mas existem servidores em unidades colaterais aqui na seção do Piauí, que estão em trabalho remoto exclusivo, porque se enquadram nas condições que são exigidas pela norma, né? Como, por exemplo, necessidade de acompanhamento de algum familiar, ou por uma questão pessoal, algumas doenças elas geram, inclusive, redução de carga, e aí existe a possibilidade de remoto exclusivo. Na minha unidade, até tem duas pessoas que fariam juiz, mas o híbrido tem resolvido para eles. Isso tudo é discutido de forma tranquila. E também me reporta uma das falas que disse no decorrer da nossa conversa. Normalmente, não será um problema para o atual candidato e futuro colega discutir isso com o CFI. A justiça quer mais, realmente é desempenho, compromisso. Em havendo isso, normalmente dá para compor o interesse público com a necessidade do colega. Não é um problema se o trabalho estiver sendo feito. Nunca foi, para mim, pelo menos, né? E nem para os colegas que estão no colateral. Então, é possível, dá para fazer sem maiores sustos. Não dá, a única ressalva que a gente faz, e não só para a Justiça Federal, mas para qualquer órgão, todos, aí eu me dirijo a toda a tua audiência, de um modo geral mesmo, de qualquer concurso, seja esse ou não. O interesse público, ele sempre vai estar acima do interesse individual. Então, isso tem que ser posto. Algumas pessoas, e conheço de convivência, ingressaram no serviço público imaginando que eles teriam uma mãe para resolver todas as circunstâncias. Funciona bem assim, é um trabalho como qualquer outro. A diferença é que o patrão ele não tem um único nome, ele não é uma única pessoa, mas existe produtividade para ser feita, existe uma demanda muito grande. A gente trabalha no nosso público, meu, por exemplo, particular, uma dessas 32 mil pessoas que têm processos aqui, são processos de benefício previdenciário, ou seja, ele precisa para comer. Então a gente não pode simplesmente ignorar isso, baixar as portas e não fazer o trabalho, porque se trata de cidadão que tem na justiça uma das circunstâncias que pode resolver a vida dele. Que não quer dizer que vai ser dado tudo, não é isso, mas o atendimento tem que ser prestado, o processo tem que ser tramitado com a máxima responsabilidade possível, porque se trata de indivíduos como nós, que têm necessidade, e ninguém vem para a justiça satisfeito, né? Existe sempre uma
competência existida. Então, estar na justiça não é exatamente a coisa mais agradável para quem a procura. Houve já algum tipo de senão, né? Houve algum percalço e ele veio bater aqui. Então, é nosso dever, enquanto agente público, fazer isso com a maior probidade e rapidez que as nossas condições materiais e pessoais permitem. Boa, Saulos, é o seguinte, considerando os estudos que você teve para passar no seu concurso, né, e ser analista judiciário do TRF1, e a sua rotina de trabalho atualmente, existe algum conteúdo que você considere essencial para o concurseiro? Olha, Esther, eu relacionaria realmente desculpa até se eu estiver sendo simples demais, mas eu recomendaria o feijão com arroz, né? A lei seca, ela é primordial, sem ela é melhor nem tentar, no meu modesto sentido, porque ela é a base de absolutamente tudo. Agora, todo o material complementar que você consiga trazer algumas nuances que façam com que esse estudo seja mais proveitoso, os colegas concurseiros, com absoluta certeza, vão entender o que eu vou falar agora, que não é exatamente a melhor coisa do mundo, salvo algumas exceções, ficar lendo lei seca. Não é o melhor programa da vida. Mas sem ela, você não vai a canto nenhum. Essa é uma grande verdade. Né? Mas todo o conteúdo possível, e nisso vocês têm realmente uma circunstância muito boa com relação a materiais, tudo aquilo que possa direcionar o estudo para algo específico ou para que faça com que esse esforço ele seja otimizado, não há a menor dúvida que faz muita diferença. Eu, inclusive, tive a satisfação de alguns anos atrás ministrar por 4 vezes conteúdos relacionados ao regimento interno para concurseiros, porque a leitura minha já sobre o regimento é uma leitura direcionada. Então, eu levava o regimento cru para todo mundo ler, mas a gente ia aprendendo como é que funciona o mecanismo. E aprendendo como funcionava o mecanismo, não havia necessidade nem de decorar muita coisa, porque você passava a compreender o funcionamento do tribunal. Eu quero crer que seja isso que aconteça com os materiais complementares, e direito administrativo, direito constitucional, ou seja, você direciona, né? Mas vamos colocar assim, para resumir, lei seca para ontem. Para ontem. Tudo aquilo que puder ser visto na parte básica, as competências da Justiça Federal. Você tentar entrar na Justiça Federal sem conhecer o artigo 109, inciso 1 da Constituição, é melhor procurar outra carreira. Não dá para entrar no órgão sem saber o que ele faz. Quais são as competências do órgão, o que é que ele julga, né? Isso aí não dá, é o feijão com arroz mesmo. E aí os materiais complementares, como esses que você disponibiliza, que direcionam esse esforço e fazem com que uma hora de estudo possa ter um efeito de 1 hora e meia, de 2 horas, porque é algo direcionado que vai fazer com que se apreenda o conteúdo mais necessário para as provas. Ótimo, Saulo. Se você pudesse colocar aqui para gente, pontualmente, quais foram as principais mudanças que você percebeu na sua vida desde que você assumiu o cargo de analista? Quais que seriam essas mudanças? Vou tentar ser resumido por uma razão muito simples, porque eu começo dizendo que a justiça, eu trabalho aqui desde o início, principalmente como analista, ela mudou completamente a trajetória daquilo que eu tinha imaginado, né? Ela traz servir ao público em órgãos e organismos oficiais, ele traz realmente, na média, claro que há situações pontuais em que isso se mexe, mas na média, ele traz uma possibilidade muito grande de organização da sua vida. Se você não tiver uma ambição equivocada, aí eu vou abrir o parênteses para explicar o que seria isso. Não dá para entrar no serviço público achando que vai ter uma remuneração de empresário bem-sucedido. Não é o caso, né? Assim, não é isso. Mas não se paga mal, pelo contrário, há um nível de remuneração que eu considero ainda muito interessante, principalmente para a realidade atual do país e do mundo. Não é ruim. Se é o contrário, está pensando talvez na perda de poder de compra, que aconteceu, mas isso é um outro aspecto. Né? Ruim não é. E ela traz realmente essa possibilidade de você planejar a sua vida. As ações da justiça, 85% a 90% são ações planejadas. Né? São ações que você pode montar um dia a dia tranquilo com sua família, com acompanhamento de seu filho, com projetos de realização atual, material realmente, porque há uma constância, né? E isso é algo que eu penso que possa atrair um grande público, especialmente na circunstância que se vive atualmente, de uma crescente aumento de custos, de tudo aquilo que a gente faz, né, de educação, de alimentação, de moradia. E estar na justiça me proporcionou essa possibilidade de planejamento, que isso, para quem gosta dessa
espécie de rotina, né, e gosta da previsibilidade das coisas, é o lugar correto. Pode ter certeza que ele vai estar bem atendido nessa parte. Excelente. Agora, Saulos, para a gente encerrar, deixa uma mensagem para a galera que está sonhando com a aprovação no próximo concurso do TRF1, com provas no fim do mês que vem, né? E que querem ser seus colegas de trabalho, querem trabalhar também no TRF1. O que eu deixo a todos é uma mensagem primeiro, de parabenizá-los pela escolha, de ter feito isso. Eu, sem nenhuma falsa modéstia, eu tenho absoluta certeza que o TRF1, em tamanho e importância, ele realmente tem um diferencial com relação aos demais, que não quer dizer que sejam ruins, não é isso. Mas a carreira, eu entendo como muito boa, promissora, de possibilidade realmente de crescimento mais à frente, e que vocês vão ter um ambiente de trabalho muito probo, até no sentido de, caso não gostem, buscar uma outra ocupação sem maiores atropelos, porque é um trabalho bom de exercer, existem responsabilidades, é claro, mas se eu puder cometer a ousadia de recomendar-lhes alguma coisa, seria realmente apertar o passo nessas próximas semanas, focar nisso, se visualizar dentro daqui, né? Porque isso traz realmente uma motivação muito grande. E o que eu posso dizer àqueles que conseguirem ultrapassar essa barreira, chegarem à nomeação, o esforço de vocês não terá sido em vão. Vocês vão perceber que há um órgão aqui pronto para recebê-los, acolhê-los. O TRF precisa do trabalho de vocês, sem dúvida nenhuma, e vocês vão estar prestando um serviço muito importante, não individualmente, mas para toda uma coletividade, né? Prestar auxílio à distribuição da justiça é algo realmente muito nobre, muito bacana. Vocês vão sentir isso aqui na pele. É muito bom trabalhar para a sociedade. Isso tem sido uma coisa realmente muito gratificante ao longo desses anos. Saulos, muito obrigada, tá, pela disponibilidade em contar um pouquinho para a gente da sua carreira. Adorei te conhecer, espero que você tenha muito sucesso e a gente se vê aí numa próxima, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, digo mesmo. Um abraço a todos e bom concurso. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros profissionais. Deixe seu like e compartilhe aqui com a gente este vídeo. Até a próxima. Tchau!